Saudação, galerinha, aqui é o professor Vinícius, professor de matemática, tá? Agora a gente vai trabalhar com progressão geométrica, tá? O que é uma progressão geométrica? É uma sequência de termos, né? Onde para determinar os termos posteriores necessita de uma razão, tá? E para encontrar os termos posteriores a gente multiplica essa razão, que eu vou chamar de razão Q, tá? Ó, como fica aqui a demonstração geral. A1 vezes Q vai dar A2, e A2 vezes Q vai dar A3, e assim sucessivamente até o último termo, certo? Então, gente, para a gente determinar uma razão, basta fazer o quê? Basta fixar um termo e dividir com o anterior. Por quê? Porque os termos posteriores a gente multiplica. Se fazer o inverso, faz o que? A divisão. Então, nós temos um exemplo 1 aqui. Encontre os termos posteriores da PG, onde a PG 2, 6 e assim sucessivamente. Então, eu quero para determinar os termos posteriores de no mínimo 6 termos. Então, muito bem. Então, a gente vai pegar esse exemplo que está aqui, vamos trazer para cá, né? O primeiro termo é 2, o segundo termo é 6, e o restante do termos é o que a questão quer saber, né? Porque ele quer no mínimo 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, para a gente saber os termos posteriores, nós temos que determinar o que? A razão, que é o que. Então, para a gente determinar a razão, o que a gente faz? A gente fixa um termo e divide com a anterior. Então, nesse caso aqui, 6 dividido por 2, né, para determinar a razão, vai ficar 6 dividido por 2. Então, a razão vai ser igual a 6 dividido por 2, 3. Pronto. Então, essa é a razão, ok? Então, está aqui, gente, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3 dá 162. 162 vezes 3 vai dar 486, tá? Então, está aqui escrita, né? Os seis primeiros termos dessa progressão geométrica, tá? Próximo tópico será o que? Determinar a razão da PG. Como já foi dito anteriormente, aqui é um outro exemplo de uma progressão geométrica, né? Então, dá para encontrar de duas maneiras essa razão. Pelo raciocínio lógico ou pela, né, a fórmula em geral da razão. Então, como já foi dito, eu posso fixar, no caso aqui, um dos termos. Nesse caso, eu fixei o 8. Aí eu vou dividir com a anterior, com o termo anterior. Então, está aqui. Então, a razão vai ser Q igual a 8 dividido por 4, que vai ser igual a 2. E se eu fixar o 16, vai ser a mesma coisa. 16 dividido por 8 vai dar 2. Então, a razão ela é constante, tá? Então, portanto, a razão dessa PG aqui, dessa progressão geométrica, é igual a 2. Ok? A fórmula do termo geral. Essa fórmula do termo geral, ela serve para a gente determinar qualquer termo de uma progressão geométrica, tá? Então, aqui, nesse exemplo 1, nós identificamos os termos posteriores. Por quê? Porque são poucas sequências, né? No caso, são poucos termos. E no caso, quando a questão pedir 10 termos, para encontrar o 10º termo, para encontrar o 20º termo, e assim sucessivamente, então, né, nasceu uma fórmula do termo geral, que é para justamente facilitar esse tipo de cálculo, onde esse AN é o termo que queremos encontrar, o A1 significa o primeiro termo, esse Q aqui é a razão da progressão geométrica, elevado a esse expoente, n menos 1. No caso, esse n é o número de termos, ok? Vamos pôr um exemplo a isso. Vamos pôr em prática essa fórmula. Exemplo 2. Determinar o 10º termo dessa PG. O primeiro termo é 1024, segundo 512, terceiro termo 256 e assim sucessivamente, tá? Dá para perceber aqui na fórmula geral que esse AN é o último termo dessa progressão geométrica. Então, eu não sei quanto é que é o 10º termo dessa progressão. Eu não sei. Eu quero determinar esse valor. Como é que eu faço? Pela fórmula do termo geral, tá? Então, vamos lá, turma. Então, aonde tiver o n, ó, aonde tiver o n, eu vou substituir pelo 10. Por quê? Porque ele quer para determinar o 10º termo, tá? Então, o que foi que eu disse bem aqui anteriormente? Que esse AN significa o que? O termo que queremos encontrar. Então, aonde tiver o n, eu vou substituir por 10, porque é o 10º termo. Ó, o n vai ser 10. Bem que ó, o n também vai ser 10, ok? Então, vai ficar A10, que é o 10º termo, igual a 1. Quem é o A1? 1024. Substituir. Vezes
Quem é a razão dessa progressão geométrica? Como eu já ensinei anteriormente, tá? A gente vai pegar esse termo e vamos, né, dividir com a anterior, tá? A gente vai fazer a divisão com a anterior. Então, fazendo isso, turma, nós encontramos o que? 1 sobre 2. Olha bem aqui como determinei. Olha aqui, ó, fixei um termo, 512, e dividi por 1024. Só que eu não vou dividir, né? Se fazer a divisão vai dar um número decimal. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplifiquei, eu diminuí esse número aqui que está muito grande e eu dividi no numerador e no denominador pelo mesmo número. Então, eu dividi por 512 em cima e 512 embaixo. 512 dividido por 512, eu duvido, se esforça aí rapidão. Vai dar 1, gente. Então, 1024 dividido por 512 vai dar 2. Então, essa aqui é a razão. Então, eu venho, né, substituir aqui na fórmula. Trouxe para cá. Pronto. Aí, como aqui eu tenho o n igual a 10 menos 1, então 10 menos 1 vai dar 9, tá? Então, como é que eu vou resolver isso aqui, essa multiplicação, onde eu tenho uma fração e uma potência e um número natural? Eu vou fazer o que? Vou tentar fatorar esse 1024, que é nesse caso bem aqui, ó. Então, eu fatorei esse 1024, tá? Por quê? Que é para justamente eu deixar na base 10, na base 2, perdão, tá, gente? Então, 1024 dividido por 2 vai dar 512, aí eu vou dividindo por 2 até chegar no 1, tá? Então, vocês observaram que o 2 se repetiu várias vezes. Então, essa repetência, essa sequência, eu posso transformar em uma potência só, em uma única potência na base 2. Então, vai ficar 2 elevado a 10. Por quê? Porque a gente vai contar quantas vezes o 2 aparece. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ficar 12 elevado a 10. Portanto, esse 1024 é igual a 2 elevado a 10. Ok, gente? Então, eu vou pegar essa fatoração e trouxe para cá, ó. 12 elevado a 10 vezes. Lembrando que aqui é uma propriedade da potência, tá? Então, essa propriedade é bem simples, gente, ó. Olha aqui. Bem aqui, ó. 1,5 elevado a 9. Então, eu vou fazer a distributiva aqui no numerador e fazer a mesma distributiva no denominador. Então, vai ficar 1 elevado a 9 e 2 elevado a 9. 1 elevado a 9 dá 1 e 2 elevado a 9 vou permanecer, tá? Porque eu vou fazer uma outra coisa aqui para vocês, vai ficar muito fácil o cálculo, ok? Então, eu peguei, calculei e coloquei aqui novamente na forma. Pronto. Gente, então vocês vão observar o seguinte, tá? Que eu manipulei esse número aqui, ó. Eu peguei esse 2 elevado a 10 junto com esse 2 elevado a 9. Eu posso fazer isso, ó. Peguei e trouxe para cá. Ok? Vai ficar 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 9 vezes 1 que sobrou. Ok, gente? É a mesma coisa que eu pegar 2 elevado a 9 e trazer para cá. Tá? É bem tranquilo. Então, turma, fazendo isso, existe uma propriedadezinha da potência. Tá? Olha aqui, ó. 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 9. Conserva a base. A base é o 2, né? Que é a mesma base, uma propriedade da potência. Conserva a base, subtrai os expoentes, ó, 10 menos 9 igual a 2 elevado a 1 e 2 elevado a 1 igual a 2, ok? Então, fazendo isso, turma, né, fazendo esse cálculo que está aqui, ó, vai ficar a 10, no caso o décimo termo, é igual a 2 vezes o 1 que sobrou. Então, 2 vezes 1, 2. Então, portanto, turma, o décimo termo dessa PG, dessa progressão geométrica, vai ser igual a 2, ok? Então, lembrando que vocês estão observando que essa PG começa com um número muito grande e ao decorrer, né, dessa progressão vai diminuindo os termos. Então, isso aqui é o que? Uma progressão geométrica decrescente, certo? Aí, turma, depois disto, a gente vai ver o que? As propriedades da PG, que é uma das maneiras de a gente fazer um cálculo onde envolve incógnita, ou seja, álgebra, certo? Então, essa propriedade da PG é a seguinte: se existe uma sequência de termos, né, dessa progressão geométrica, A, B, C, então ela me dá uma ideia seguinte, que o termo central, no caso B, elevando ao quadrado, aqui elevando ao quadrado, ele é igual ao produto, a multiplicação dos seus extremos, A vezes C. Tá aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? É justamente para a gente determinar um valor desconhecido. Qual o exemplo 3? Determinar os valores de x, sabendo que a sequência é x, x mais 3, 5x menos 3.
forma nessa ordem uma progressão geométrica. Então aqui, turma, então eu peguei o termo central, no caso x mais 3 eleva ao quadrado, como está na propriedade, igual ao produto dos seus extremos. Está aqui, ó, tá? Então aqui é uma questão bem fácil, né? Ó, a gente vai fazer o produto notável, onde está bem aqui, ó, a demonstração dos produtos notáveis, que ele fala o seguinte, que o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então a gente vai fazer esse processo para cá. Olha aqui, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ok? E aqui eu faço a distributiva, x vezes 5x dá 5x ao quadrado, vezes, menos, né? Porque aqui é o menos, x vezes 3, 3x, ok? Então, fazendo a organização, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 3 dá 6x, 3 ao quadrado dá 9, igual a 5x ao quadrado menos 3x. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir os termos que possuem a mesma parte literal, a mesma incógnita, certo? Então, fazendo isso, turma, ó, eu jogo para o outro lado, né? Ó, vou jogando todo para o outro lado e vai ficar nesse formato aqui, ó, tá? X ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 6x mais 3x, né? Mais 9 igual a 0. Então, fazendo isso, turma, ó, dá para perceber o que? Que eu vou unir tudo onde é que tem a mesma parte literal. Ó. X ao quadrado menos 5x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Mais 9x mais 9 igual a 0. Certo? Então, continuando, gente, a gente vai agora determinar os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Quem é o coeficiente A? Menos 4. Coeficiente B? 9. Coeficiente C? Então, A é menos 4, B é 9 e C é igual a 9, como já foi dito, tá? Então, como é que é uma equação do segundo grau, né? Aqui é uma equação do segundo grau, então a gente vai encontrar pela fórmula de Bhaskara. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, e o delta é igual, quem é o B? É o 9, aí vai ficar 9 ao quadrado, menos 4 vezes o A é menos 4, entra em parênteses, tá? Para diferenciar o sinal do outro, e o C é 9. Então, delta é igual a 9 ao quadrado, 81, menos com menos dá mais, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 9 vai dar 144. Então, eu vou somar 81 mais 144, vai dar 225, ok? Então, nesse caso aqui, o delta é igual a 225, então, claro que existe duas raízes diferentes, né? Então, pela forma de Bhaskara, vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. x1, que é a primeira raiz que a gente vai identificar, vai ser igual a menos o b. Quem é o b? 9. Então, vai ficar menos 9. Aqui é mais ou menos, então eu vou escolher logo pelo mais. Então, a raiz quadrada de 225 vai dar 15. Então, já está aqui, tá? Vai dar 15. Lembrando que eu tenho 2 vezes o A é menos 4. Então, 2 vezes menos 4 vai dar menos 8, ok? Menos 9 mais 15 vai dar 6, dividido pelo menos 8. Lembrando que aqui, ó, mais com menos vai dar menos, tá? O jogo dos sinais. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou simplificar esse número para ficar reduzido. 6 dividido por 2 vai dar 13 e 8 dividido por 2, 4. Pronto, então essa aqui é a primeira raiz, ok? Então essa é a primeira raiz. Então no caso x1 é igual a menos 3 sobre 4. Agora vamos encontrar o x2. Então o x2 é igual a menos 9, né? Em vez de eu botar o mais, eu boto o menos, que eu vou ter que repetir tudo de novo. Menos 15 dividido por menos 8. Menos 9 com menos 15 vai dar menos 24. Menos 24 dividido por menos 8 vai dar 3. Por quê? Menos dividido por menos vai dar mais. Jogo de sinais. Ok, gente? Agora o que a gente vai fazer? Aqui nós temos a nossa conclusão das raízes. x1 igual a menos 3 sobre 4 ou x2 igual a 3. Perfeito. Aqui a gente vai encontrar agora as sequências, tá? Ou seja, a gente vai substituir os valores de x1. Ó, x1 é menos 3 sobre 4. E a gente vai pegar esse valor de x, a gente vai substituir bem aqui, gente, ó. Onde está apontando aqui a ponta da caneta, ó. X mais 3, 5x menos 3. Então, vou substituir x igual a menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4 mais 3. 5 vezes menos 3 sobre 4, menos 3. Ok? Então, fazendo esse cálculo, gente, então a gente chega aqui, ó, nessa conclusão aqui. Menos 3 sobre 4, que é o primeiro termo. Menos 3 sobre 4 mais 3, como já foi explicado anteriormente, tá? E aí, repetindo, vai ficar menos 3 sobre 4. E calculando isso aqui, ó,
né, essa fração aqui com denominadores diferentes, então se calcula através do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então fazendo isso aqui vai dar 9 sobre 4. A mesma coisa esse outro aqui, ó, faz o MMC. O que é o MMC? Mínimo múltiplo comum, tá? Então fazendo essa operação aqui vai dar menos 27 sobre 4. Então o que, que vai acontecer? Se eu fizer esse raciocínio, o primeiro termo menos 3 sobre 4, então nós teremos uma razão menos 3, tá? Então se eu fizer menos 3 sobre 4 vezes menos 3, vai dar 9 sobre 4. E se eu pegar 9 sobre 4 multiplicando com menos 3, vai dar menos... Então, turma, aí vai ficar menos 3 sobre 4 multiplicando por menos 3, né? Então esse menos 3 aqui é a razão. Então, fazendo essa progressão para os outros também vai dar uma sequência lógica, né? Então, uma sequência lógica de progressão geométrica. Então, logo, é uma progressão geométrica, tá? Esse aqui é para o x1 igual a menos 3 sobre 4. Agora, para o x2. x2 igual a 3. Então, a gente vai partir aqui, turma, ó. Aqui, ó, para x2 igual a 3. Então, a gente vai fazer esse mesmo processo. Daqui, ó, substitui o valor dele. Ó, o primeiro é o 3, tá aqui. 3 mais 3 e o outro 5 vezes 3 menos 3, ok? 3, né? 3 mais 3 dá 6, 5 vezes 3 dá 15, 15 menos 3, 12. Então, aqui há uma sequência lógica de progressão geométrica. E a razão é 2, ó. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2, 12. Então, é uma sequência lógica. Então, logo, é uma progressão geométrica. Então, ele pediu só para a gente determinar os valores de x. Então, os valores de x vai ser igual a menos 3 sobre 4 ou x2 igual a 3. Então, muito obrigado pela atenção e assim esperamos para a nossa próxima aula.